Então, a primeira lista de exercícios pede para montar um programa em português estruturado que siga o protocolo CSMA-CD. O CSMA-CD ele está mostrado nos protocolos determinísticos. Tem até um fluxograma lá. Do fluxograma dá para criar o português estruturado dele. É escrever como se fosse linguagem de computação, só que em português. Em vez de usar for, usa para. Em vez de usar if, usa se. Em vez de usar while, usa enquanto. E vai colocando a lógica. 2 é montar um programa do tipo mestre enviador, escravo recebedor em Arduino para atender um sistema de controle de avanço de um cilindro pneumático, a saída 6 do escravo em função de botão acionado no mestre, entrada 3. O cilindro deverá ficar acionado por 5 segundos. Então, isso aqui é o inverso. Em vez do mestre receber, ele envia os dados da entrada 3 para o escravo acionar a saída. Exercício 3 é montar um programa em português estruturado com uma estação do protocolo token passing. Não esquecer de implementar o cálculo do timeout e do retorno do token na estação, de forma a criar um novo token e reestruturar a sequência de estações toda vez que o timeout expirar. Timeout significa tempo de retorno do token. Exercício 4, dadas as estações abaixo, tem estação de identificação com ID 0, tem um deadline de 500 microsegundos, 5, 600, 9, 700, ID 13, 800 microsegundos, 15, 900 microsegundos. Dado que a gente tem 50 microsegundos de tempo fixo para envio de mensagem por estação. O tempo de envio do token é 500 microsegundos e o tempo de envio de mensagem por estação é 400 microsegundos. Então, a estação, ao receber o token, manda a mensagem, 400 microsegundos, e depois manda o token, 50 microsegundos. Quais estações enviarão a mensagem no prazo? E adote que apenas essas estações estão ativas. Justifique a resposta. E o 5 refaça para o exercício anterior para a rede tipo CSMA-DCR, com slot time de 500 microsegundos, é o mesmo daqui, do envio do token, e com tamanho de quadro de 8 e slot time são os 400 microsegundos. Caso seja um total de 16 estações, de 0 a 15 estações, calcule o tempo de época. Aqui é para usar a fórmula. A fórmula está aqui, ó. O tempo da época é φ de Qzinho menos 1, Qzinho potência de 2 maior ou igual a 15. Maior ou igual, a menor potência de 2 maior ou igual a 15. S é o slot time, Qzão é o número total de estações e Mi é o tempo de envio da mensagem. O φ, log de Qzinho na base 2, vai ser 1 inteiro, porque Qzinho é uma potência de 2, mais o número da estação. Aqui a gente está pedindo, na época, não importa qual estação, tá? Mas a gente vai fazer o φ de Qzinho menos 1. Qzinho, nesse caso, são 16 estações, então é 2 elevado à quarta. E aqui vai ser o φ de 15. E aí vai ser o log de 16 na base 2, mais 15, menos o sigma de 15. Sigma de 15 é justamente o número de potências de 2 que estão contidas em 15. 15 tem 2 à terceira, mais 2 à segunda, mais 2 à primeira, mais 2 elevado a 0. 4 potências de 2. Então, sigma de 15 é 4. Log de 16 na base 2 é 4. Então, o φ de 15 vai ser 4 mais 16, 4 mais 15 menos 4, vai dar 15. Então, vai ser 15 vezes o tempo do slot time mais o Qzão, que é 15 vezes 400. Esse é o tempo da época. Recalcule o item A para 35 estações, e não 16. Avalie o impacto no tempo da época. E avalie qual protocolo é mais eficiente para essa época específica. Se é o token passing ou se é o CSMA-DCR.
Adote 16 estações. Não esqueça que você fez o exercício 4, adotando que só essas estações estão ativas, então você está adotando só 5 estações. Aqui é para adotar 16 estações, de 0 a 15, no caso do Token Pass. Bem, essa aqui é a primeira lista de exercícios, é para entregar semana que vem. Eu vou colocar aqui até as 16 horas. E aí eu resolvo. Na aula que vem essa lista. Hoje eu vou mostrar para vocês o exercício do CSMA-DCR, são 2 exercícios que eu pedi para vocês entregarem. 2 alunos entregaram. O primeiro exercício é esse, a gente tem 5 estações. Estação M1, M2, M3, M4, M5, cada um com um deadline, não tem aqui a unidade, mas se o slot time é de 60 milissegundos e a mensagem são 600 milissegundos, esse deadline está em segundos. Tá? Quero saber quais estações, se todas as estações vão enviar as mensagens no tempo. Tá? A crítica é a estação 5, porque é a última entre elas e essa estação tem o menor deadline, que é 5. Como é que a gente resolve isso? Primeiro, monta a árvore de busca para esse caso, adotando que existam apenas 6 estações, de M0 a M5. Eu poderia adotar que só tem 5, de M1 a M5. Tá? Eu estou imaginando que temos 6 estações e a M0 não está participando. Tem que somar os tempos de colisão, vazio e transmissão dessa árvore de busca e avaliar se o tempo de cada estação é superior ao deadline. Bem, a gente tem 6 estações, então o Qzinho, menor potência de 2 maior ou igual a 6 é 8. Eu vou separar de 0 a 7. Professor, aí, pois não. Com licença, só uma pergunta. Esses exercícios que o senhor está mostrando agora, professor, eles estavam no slide? Sim. Tava, porque eu tô notando, professor, eu até fiz esse primeiro, que é mais ou menos a mesma coisa, só que eu estava vendo que acho que o enunciado era um pouquinho diferente. Por exemplo, eu acho que essa primeira parte, montar a árvore, somar tempos, ou não é o enunciado, isso aí já é resolução? Isso aqui já é resolução. Ah, então tá O jóia. enunciado é esse aqui. Tá jóia, professor. Tá? Aqui Beleza. já é resolução. Obrigado. É isso. Então, essa é a árvore binária. Essa é a árvore de busca. Para eu fazer a árvore de busca, eu faço uso da árvore binária. Notem, eu tenho as estações de M1 a M5 tentando transmitir ao mesmo tempo. No evento 0 vai haver uma colisão. Eu separo em winners e losers. Vou separar de 0 a 3, M0 a M3 como winner. Tá vendo? E loser de 4 a 7, M4 a M7. Nesse conjunto aqui, eu tenho 3 estações do winner, 2 estações no loser. Próximo evento vai ser uma colisão porque eu tenho 3 estações. E aí elas vão se dividir de novo. Como? 0 a 1, 2 e 3. Winner é M1, loser 2 e 3. No segundo evento, eu tenho uma transmissão da estação M1. No terceiro evento, colisão dos losers, M2 e M3. E aí eu vou separar. Abaixo desse nível eu tenho só uma estação como winner, só uma estação como loser. Aí eu tenho quarto evento a transmissão da M2, quinto evento a transmissão da M3. Aí retorna para cá com os 2 losers tentando transmitir, M4 e M5. E aí a gente vai separar isso em winner e loser. Winner 4 e 5, loser 6 e 7. Note que as 4 e as 5 tentam transmitir novamente as mesmas estações escolhidas em 2 vezes, para daí elas se separarem em M4 e M5. E ter a transmissão da estação 4, transmissão da estação 5, e o 10º evento é um vazio, porque o conjunto de loser está vazio. É assim que se monta a árvore de busca. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso?
Eu acho que não, professor. Eu achei interessante nesse caso, porque eu li os slides e eu procurei mesmo na literatura, mas eu achei que alguns pontos ficaram um pouco, assim, nebulosos, digamos assim, né? Mas eu fui tentando analisar a partir do exercício que o senhor tinha passado de exemplo, e eu achei interessante que mesmo, por exemplo, quando não tem estações winner, dentro de winner, aliás, perdão, então a Isso, gente chama de vazio, né? Quando tem um vazio, isso. Igual esse. depois, e no caso só tem losers, depois tem uma colisão entre os losers também, né? Porque é Sim. uma coisa que eu não achei na literatura, mas que eu meio que tive que concluir. Tá vendo que aqui a gente tem duas estações que eram losers tentando transmitir, elas colidem, elas se colocam como winners. Imagine se fosse estação 6 e 7, M6 e M7. O winner ia estar vazio, o loser ia estar M6 e M7. Depois desse sexto evento, o sétimo ia ser esse, ia ter um vazio, nenhuma estação ia tentar transmitir. E depois do um slot time, ambas que estariam M6 e M7 no loser iriam transmitir e colidiriam novamente. E aí elas se separariam em M6 e M7 até o último nível do sistema. Ó. Nível 0, nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1, 2, 3 e 4. O Qzinho é 2 elevado à quarta potência. Desculpa, 2 elevado à terceira potência aqui. Vai de 0 a 7. São 8 estações. Então, 0, 1, 2, esse é o terceiro nível. Então, o nível 0 é se não houver colisão, todo mundo transmite. A colisão desce para o primeiro nível. Como é que a gente faria o setup das estações? Eu vou colocar uma estação no número 0 e outra estação no número 4, se eu tiver duas. Porque assim, se houver colisão entre elas, elas já em um nível se resolvem. Se eu precisar colocar mais uma estação, eu vou colocar a estação 2. Se eu precisar colocar mais uma estação, eu vou colocar a estação 6. Para daí colocar a estação 1, 5, 3 e 7. E assim eu ter 8 estações nesta rede CSMA DCR. Não termino o exercício aqui. Aqui fala o tempo de slot time e o tempo do quadro de mensagens, também do quadro. Então, aqui são 60 milissegundos. Aqui mais 60. Aqui são 600. Então, 120, 720, mais 60, 780, mais 600, depois mais 600. Então, a gente vai ter os tempos para esse caso específico. Não é para o pior caso. Então, 60 milissegundos, 120 milissegundos, 720, 780, 1380, 1980, 2040, 2100, 2.700, 3.300, 3.360. Lembrem dos deadlines. 10 segundos. Aqui era maior que 10, maior que 10, maior que 10 e esses 5 segundos. Nesse caso, a gente tem 3,3 segundos. Eu consigo entregar no prazo a mensagem. Então, todas as estações enviam a mensagem no prazo, para esse caso específico. Ficou claro como se cria a árvore de busca, pessoal? Ficou claro como a gente avalia se vão enviar no prazo para casos específicos? Professor, Oi. com relação à árvore de busca, eu acho que eu ainda não entendi direito. A parte de cálculo dos tempos, e isso aí eu acho que eu compreendi bem. Agora, a parte da árvore de busca, sinceramente, ainda está um pouco vago. Ó, essa árvore binária vai te ajudar. No momento inicial, que eu coloquei como 0 aqui, qualquer estação pode transmitir. A estação não sabe quais outras estão tentando transmitir. Ela só sabe qual é o índice dela, o índice total de estações e o tempo de envio do quadro, tempo do slot time. Ela só sabe essas informações e apenas isso.
Aí a estação ouve o meio está livre, porque isso é o CCMA padrão. Ela escuta o meio está livre, ela tenta transmitir. Em um slot time, ou 2 vezes o tempo da propagação do sinal no meio, ela percebe, ela avalia se a mensagem que ela está transmitindo sofreu algum tipo de deturpação. Se sofreu, ela sabe que há colisão na rede. Então, essa é outra coisa que a estação sabe. Se o meio está livre, se ele está ocupado com transmissão, ou se ele está ocupado com colisão. Então, no primeiro momento, ela tenta transmitir a mensagem. Houve colisão? Houve. Ela sabe que tem 8 estações. Então, ela sabe que essa é a árvore binária do sistema. Ela é estação 4, por exemplo. Estou dando um exemplo. Eu sou estação 4. Houve colisão. A primeira coisa que ela faz é checar se ela está no grupo de 0 a 3. Estou no grupo de 0 a 3? Não, não estou. Então, o que eu faço? Eu tenho que esperar uma transmissão. Porque pode haver uma estação, no mínimo vai ter uma estação do grupo de 0 a 3 lá. Ou, se não houver, vai haver um vazio logo em seguida ao esperar. Justamente porque ela não sabe que estações estão colidindo. Aí, ela escuta o meio, e o meio fala, colisão, opa. Se tivesse um vazio, com certeza eu teria mais uma colisão, eu seria o winner e poderia ter mais uma colisão, porque aqui, ó, é o segundo nível, ó, só tem um grupo de winner, só tem um grupo de loser. Como aqui houve outra colisão, ela sabe que tem que escutar no mínimo 2 transmissões. Cada colisão que você escuta é uma transmissão que você tem que esperar para tentar sair do loser. Mas se você é o winner, você escuta uma colisão, eu sou estação 0. Sei que sou do grupo winner, tento transmitir novamente. Colidiu de novo, vejo se sou do grupo do winner. Sou do grupo winner, tento transmitir novamente. Ó, a estação 1 transmitiu aqui. Se eu fosse estação 0 e também tivesse estação 1, teria outra colisão aí. Aí, a estação 1 transmitiu, ela entra em stand-by. Pô, ela tem que esperar essa época acabar. E ela não sabe quantas estações estão tentando transmitir. Tão logo, M2 e M3 que entraram no loser aqui, nesse momento, e escutaram uma transmissão, eles sabem, se tem uma transmissão, eu já posso tentar transmitir novamente. Vai que só haviam duas estações tentando transmitir. Por isso que é uma árvore binária. Por isso que a gente sempre divide em grupos, sempre separando de 2 em 2. Aí, o M2 tenta transmitir e escuta uma colisão. Aí eles vão se separar em winner e loser, e o M2 transmite. O M3, quando escuta a transmissão do M2, sabe que vai transmitir logo em seguida. Mas o M2 e o M3 já sabem que se houve uma colisão aqui, só pode ter mais uma estação nesse grupo, que é a M3, porque a gente já está nesse nível mais baixo aqui. Não tem como separar mais do que isso. É a regra lógica desse padrão. Quando a terceira estação transmite, esses que estavam em losers aqui ouviram uma colisão, ouviram uma transmissão. Pô, eles ouviram uma colisão aqui, tem que escutar uma transmissão. Ouviram outra colisão aqui, tem que escutar 2 colisões, 2 transmissões. Ouviram uma transmissão, falta uma transmissão. Ouviram uma colisão, faltam 2 transmissões. Houve a segunda transmissão, eles tentam transmitir. E aí eles colidem. Viram winners, tentam transmitir, colidem. Um vira winner, outro vira loser. E aí tem as 2 transmissões e as outras estações que estavam esperando essa época acabar, elas têm que esperar esse vazio para tentar transmitir novamente uma mensagem. Porque elas não sabem se tem ainda alguma estação aqui. Pode haver ou não estação nesse loser. Por isso que tem que esperar esse vazio. Vinícius, eu não sei se ficou claro com essa explicação.
Eu acho que sim, professor, porque realmente a árvore binária ela é justamente já essa separação de quem vai transmitir ou não, né? Isso. Então, por exemplo, esse primeiro nível aí, que é esse unzinho, no caso, Aqui. no caso da árvore, então ele só vai ser uma transmissão quando tiver só uma estação querendo transmitir, no caso. É isso mesmo. Se houver a partir de duas, no caso, É ninguém colisão. transmite, porque é uma colisão, quer dizer que eu já vou no mínimo para o segundo nível. Isso aí. Tá. O próximo exercício, ele tem mais níveis, tá vendo? Índice 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17 e 18. Com esses deadlines de 600 a 3.500 microsegundos. O slot time é de 40 microsegundos. E o quadro são 8 vezes 40 ou 320 microsegundos. O deadline se refere ao tempo máximo de envio da mensagem. Quer dizer, a mensagem tem que ser transmitida, não é o início, é o final do envio da mensagem. Pede o tempo de início da estação 15 para esse caso. Tempo total de duração da época, no pior caso. Aqui é o uso de uma forma, como eu já mostrei na lista de exercícios. Quais das estações enviarão a mensagem no prazo nesse caso específico? No pior caso possível, eu vou ter que usar uma fórmula do Tmax. Se a estação 10 quiser enviar uma mensagem com deadline de 4 segundos, essa mensagem conseguiria ser enviada no prazo? Bem, aqui eu tenho uma árvore, como são 19 estações de 0 a 18, estou adotando isso, eu tenho que ter 4 níveis, 0 a 31, depois separo 0 a 15, 16 a 31 e assim sucessivamente. Essa árvore binária, ela só serve de apoio para a gente, porque o que é importante é fazer árvores de busca. Aqui estão todas as estações, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 17 e 18. Vamos separar de 0 a 15 e 16 a 31, tá vendo? Winner, 3, 4, 5, 7, 9, 13 e 15. Não é que tem uma estação central gerenciando isso, não. Cada estação se identifica como winner e loser só de ouvir colisão, só de ouvir transmissão, só de ouvir vazio. Na primeira colisão, ninguém era winner e loser. Aí eles fazem a primeira separação. Ah, eu vou ser o winner, eu sou estação 4. Ah, eu vou ser loser, eu sou estação 18. Se eu sou estação 18, eu tenho que esperar que esse grupo de winners se resolva. E eu não sei quantas estações tem aqui, mas se eu ouvir uma colisão, eu tenho que esperar uma transmissão, ou um vazio, ou uma coisa ou outra. Se escuta uma outra colisão, tem pelo menos 2 estações aqui para tentar transmitir. E aí eles vão se dividir de novo em winner e loser, 0 a 3, 4 a 7. Desculpa, vai separar em 0 a 7 e 8 a 15. 3, 4, 5 e 7 como winner, 9, 13 e 15 como loser. 3, 4, 5 e 7, nova colisão. Vai separar de 0 a 3, 4 a 7. 3, 4, 5 e 7. Aí, a estação número índice 3 transmite no passo 2. No passo 3 temos mais uma colisão, 4, 5, 7. Vai separar em 4 e 5, 6 e 7. Tem mais uma colisão da 4 e 5. Separa em 4, winner, 5, loser. Transmissão da 4, transmissão da 5. A 7 que estava esperando aqui, inicialmente uma transmissão e aqui 2 transmissões, depois de ouvir as 2 transmissões, transmite. 9, 13 e 15 que estava esperando uma transmissão, aqui 2, aqui uma, aqui 2. Peraí, 1, 2. Aí essa transmite, aí vai virar uma, vem para cá, vira 2, mais uma colisão, vira 3, aí 2, 3. 2, 1, e aqui elas transmitem. Winner 9, loser 15, porque eu vou separar de 8 a 11, 12, 15, tá vendo?
9 transmite, 13 e 15 tentam transmitir, 13 transmite, 15 transmite, depois a 17 e 18 tentam transmitir, e tem 3 colisões até elas transmitirem, e esses vazios são as outras estações que vão esperar ouvir, porque elas não sabem se tinha alguma estação aqui nesse grupo de loser. Essa é a árvore de busca. Em cima da árvore de busca a gente coloca os 40 microsegundos e os 320 de envio da mensagem. O tempo de início da transmissão da estação 15 é o final da transmissão da 13ª estação, ou seja, 2.200 microsegundos. Aqui pede o tempo total da duração. Alguma dúvida, gente? Isso aqui ficou claro? Professor, eu acho que ficou claro, sim. E eu só fiquei com uma dúvida. Quando eu fiz esse exercício, por ter muitas estações, eu falei, bom, eu vou tentar aplicar a equação generalizada, né, já para calcular isso aí de uma maneira mais direta, né? Só que assim, eu não sei o que eu fiz de errado. Talvez eu tenha feito o cálculo do tempo de espera errado. Porque, por exemplo, para a estação 15, eu cheguei em 5.440 microsegundos. Eu vou te explicar por quê. Eu estou vendo um grupo de estações tentando transmitir. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma época com 9 estações. Só que quando eu uso a fórmula, ele leva em consideração as 19 estações. A fórmula ela é feita para o pior caso e não para um caso específico. Por isso que o resultado do caso específico é diferente. Excelente questão que você colocou, Vinícius. Tá certo, professor. E aí, sem fazer essa árvore de busca, eu não sei o tempo desse caso específico, tá? Ok, tá joia, obrigado. E aí, você vai ver, o tempo total de duração da época no pior caso, vai usar essa fórmula. Φ de Qzinho menos 1 vezes S mais Qzão vezes μ. Expliquei isso para vocês na lista de exercícios. Qzão é o número total de estações. Desculpa, aqui não devia ser Qzão, aqui devia ser Qzinho. Qzinho é 2 elevado à quinta. Qzão são 19 estações. E aí Qzinho vale 32. Como é que eu sei que vale 32? É só olhar a árvore binária, de 0 a 31, são 32 estações. E aí, quando a gente for fazer o φ de 32 menos 1, é o φ de 31. É o log de 32 na base 2, mais 31 menos sigma de 31. Sigma de 31 é 5, porque eu tenho 5 potências de 2. Então, log de 2 à quinta na base 2 é 5, mais 31 menos 5 dá 31. Então, o φ é o número de ramos que eu vou percorrer na árvore. O tempo da época vai ser 31, que a gente calculou, vezes 40, que é o slot time, mais 19, que é o número total de estações, vezes 8 vezes 40, que são 3.200. Daí a gente tem, na época, 7,32 milissegundos. Note, Vinícius, você chegou para a estação 15 a 5. Aqui eu estou vendo o tempo da época para a estação de índice 19. Está vendo como eles são próximos? Sim, é verdade. A letra C pergunta quais vão enviar no prazo. Olha, se eu olhar todos os tempos que eu tenho aqui e olhar os deadlines, a gente vai ver que só a estação 9 não envia no prazo para esse caso específico. Todas as outras têm o tempo de envio menor do que o deadline, tá bem? Exceto a estação 9. E, no pior caso possível, se a estação 10 quiser enviar uma mensagem com deadline de 4 segundos,
essa mensagem conseguiria ser enviada no prazo? Bem, o pior caso possível é o tempo máximo de espera daquela estação, da estação 10. É o tempo de época, mais o tempo da estação 10 enviar, o φ de 10 vezes S mais 10 vezes μ. Tempo de época a gente já calculou, 7,32 milissegundos. O φ de 10 vezes 40 mais 10 vezes 3.500 vai dar 10. A gente está numa árvore de Qzinho 2 a quinta, então vai ser 5 mais 10 menos 2, porque 10 é 2 ao cubo mais 2 à primeira. São duas potências de 2. Vezes 40 mais, aqui seria 3.200, gente. Está faltando um zero aqui, tá? Aqui seria 13, que é 5 mais 10 menos 2 dá 13 vezes 40 mais 3.200, ou seja, 520 mais 3.200, no caso aqui seria 3.720, não 840. O tempo máximo de espera é 7,32 mais 1520 mais 3.200, 3,72. E aí eu tenho que corrigir esse valor aqui, mas com certeza é bem menor que 4 segundos. Então, no pior caso, a estação 10 enviará a mensagem com tempo inferior ao deadline de 4 segundos. Mas daqui dá para ver que, no pior caso, por causa desse tempo de época que soma ao tempo da estação, nenhuma estação aqui enviaria no prazo. Ok, pessoal? Eu vou corrigir isso e colocar para vocês e atualizar para vocês. Professor, só uma dúvida, então. Esse tempo máximo, que é o pior caso dos piores, né? Uhum. Mas ele, então, o que ele considera? Então, o tempo da época anterior? O tempo da época é o tempo que se todas as estações menos uma tentarem enviar. Então, o pior caso possível é eu tenho uma mensagem para enviar. E quando eu escuto o meio, ele entrou na colisão de todas as outras estações menos eu. E aí eu ponho esse tempo da época. E tão logo essa época acabe e eu tente transmitir, todas as outras estações também vão tentar transmitir. Por isso, esse sigma de V vezes S mais V vezes μ. Tá, porque aqui... Porque o... Vamos lá, então. Tá certo. Porque normalmente o tempo da época ele é definido como o tempo até que a última estação realize sua transmissão. Normalmente é isso. Isso. Nesse caso que a gente está considerando é que seja a última menos uma, que seria no caso... Não. A gente está adotando todas. Tá. Mas por que a gente está fazendo isso? É como se a gente estivesse usando um fator de segurança, tá? Eu coloco o tempo da época mais o tempo da estação transmitir, como se isso fosse a pior situação possível, tá? Para não calcular, em vez do tempo da época, o tempo de Qzão, que é o número total de estações, menos 1, tá? Já que a diferença vai ser muito pequena. Retirar uma estação das 19 ou fazer o cálculo da tempo da época, tá? Não sei se fica claro. Não, eu entendi essa questão do tempo da época, e aí depois, no caso, então, o cálculo é o seguinte, então, por exemplo, vamos lá, nesse caso é para a estação 10. Isso. Né? Então, vamos supor, esse tempo máximo de espera dela vai ser o tempo da época, mais o tempo para as outras, para as outras 9 estações antes dela transmitirem? Isso. É isso Tá. aí. Ok. Se você olhar aqui, ó, eu tenho 13 ramos de slot time. São 13 colisões mais 10 transmissões. É isso que está escrito aqui. Ok. Isso Não. quer dizer, eu vou ter 10 estações transmitindo e vou ter também 13 colisões até chegar às transmissões.
É isso que ele está levando em consideração. Certo. Ok. Não, tá jóia, professor. Obrigado. Ficou claro? Não ficou claro, sim. Beleza. Então, esses são os exercícios, gente. E só para vocês saberem, eu já fiz o cálculo aqui. O correto é a gente está com 11,4 milissegundos, porque aqui vai dar 3.720 microsegundos, mais o tempo da época dá 11,4. E aqui, como eu tinha falado, não é quezão, é quezinho, tá? Olha só como eu achei que já tinha alterado isso aí. Eu vou gerar um novo PDF e colocar aqui para vocês, tá? Bem, então, semana que vem eu resolvo a lista de exercícios. Peço que todo mundo tente fazer. Porque na outra semana, daqui a 2 semanas, a gente vai ter a nossa prova, tá? Primeiro questionário. A gente está no dia 11, esclarecimento de dúvidas das variantes determinísticas do protocolo CSMA e apresentação da lista de exercícios 1. Aí, semana que vem, entrega da lista e resolução, e o questionário no dia 25 de janeiro. Tudo bem, gente? Beleza, professor. Beleza. Se vocês não têm mais dúvidas, a gente encerra a aula aqui, gente.